Deus está morto. Essa é uma das frases mais famosas, mais polêmicas e talvez mais incompreendidas da história da filosofia. Dita por Friedrich Nietzsche no século XIX, ela ecoa até hoje e, surpreendentemente, pode explicar muito sobre o mundo em que vivemos agora. Talvez, ao ouvir isso, você pense em ateísmo, em uma provocação religiosa. Mas Nietzsche não era um simples ateu tentando matar Deus no sentido literal. A ideia dele era muito mais profunda. Ele estava diagnosticando uma mudança fundamental na civilização ocidental. Uma mudança que, para ele, já era um fato consumado na sua época, e cujas consequências estamos vivendo em plena intensidade nos dias de hoje. Imagine por um instante. O que significaria se a base de tudo desmoronasse? Se a fonte de toda a verdade, de toda a moral, de todo o sentido da vida, simplesmente deixasse de existir? Não no céu, mas aqui, na mente e no coração das pessoas. Nietzsche olhou para o futuro e viu o que aconteceria quando a sociedade, impulsionada pela ciência, pela razão e pelo próprio desenvolvimento do pensamento crítico, começasse a abandonar a crença em um Deus que ditava as regras e o propósito do universo. Ele percebeu que essa crença era a fundação sobre a qual toda a nossa estrutura de valores, nossa moralidade e nosso sentido de vida tinham sido construídos por séculos. E o que acontece quando a fundação é removida? Tudo o que foi construído em cima dela começa a ruir. É sobre esse desmoronamento e o caos e a oportunidade que surgem dele que Nietzsche estava falando. Essa não é uma aula tediosa de história da filosofia. É uma conversa sobre por que tantas pessoas hoje se sentem perdidas, ansiosas, sem um propósito claro. É sobre a crise de sentido que enfrentamos coletivamente e individualmente. É sobre por que, mesmo com tanto acesso à informação e conforto material, o vazio existencial parece crescer. A frase "Deus está morto" é um diagnóstico. E entender esse diagnóstico pode ser o primeiro passo para encontrar um novo caminho. Fique comigo para descobrir o que Nietzsche realmente quis dizer com essa declaração bombástica e, mais importante, o que ela significa para a sua vida hoje. Vamos mergulhar mais fundo. Quando Nietzsche escreveu "Deus está morto", principalmente em seu livro A Gaia Ciência, ele não estava comemorando a inexistência de Deus ou tentando convencer religiosos a abandonar sua fé. Ele estava constatando um fato cultural e histórico que ele observava ao seu redor na Europa do século XIX. Para Nietzsche, a crença no Deus cristão não era apenas uma questão teológica. Era o pilar central que dava significado, ordem e propósito ao mundo ocidental. Deus era a garantia da verdade, uma verdade única e absoluta, a fonte da moralidade. O bem e o mal eram definidos por ele. E o fiador de um propósito maior para a existência humana. Salvação paraíso, um plano divino. O que Nietzsche viu foi que, ao longo dos séculos, especialmente com o Renascimento, a Reforma Protestante e de forma avassaladora com o Iluminismo e o surgimento da ciência moderna, a razão humana começou a se colocar como a principal ferramenta para entender o mundo. A ciência começou a explicar fenômenos que antes eram atribuídos à vontade divina. A filosofia passou a questionar dogmas e tradições. O foco saiu do além e veio para o aqui e agora. Nesse processo, a figura de Deus como a única fonte inquestionável de verdade e valor foi gradualmente perdendo sua força, sua relevância prática na vida das pessoas. As pessoas ainda podiam ir à igreja, mas a maneira como pensavam sobre o mundo, a moral e seu próprio destino já não dependia inteiramente dos ditames divinos. Os próprios fundamentos da crença foram sendo minados pelo pensamento crítico que a civilização ocidental tanto valorizava. É por isso que ele diz: "Nós o matamos". Não que tenhamos assassinado um ser físico, mas que foram as ações e o desenvolvimento do pensamento humano, a busca pela verdade científica, a valorização da razão, o questionamento das autoridades, que de forma talvez inconsciente ou inevitável, removeram Deus de sua posição central como fundamento absoluto. Nietzsche não via isso como uma libertação fácil ou gloriosa, pelo menos não no curto prazo. Ele via as consequências catastróficas que viriam dessa perda. Ele entendia a magnitude do crime
no sentido metafórico. No aforismo 125 de A Gaia Ciência, ele narra a parábola do homem louco, que numa manhã acende uma lanterna no meio da praça e grita: "Procuro Deus! Procuro Deus!" Os não crentes ao redor riem dele, pois Deus se perdeu? Mas o homem louco continua, proclamando que nós o matamos, e ele pergunta: como nos consolaremos, os assassinos de todos os assassinos? Não é a grandeza desse feito grande demais para nós? Não devemos nós mesmos nos tornar deuses simplesmente para parecermos dignos dele? A visão de Nietzsche era sombria porque ele percebia que a morte de Deus deixava um gigantesco vazio. Se Deus era a base da nossa moral e do nosso sentido, o que acontece quando essa base desaparece? O principal problema é o surgimento do niilismo. Niilismo vem do latim nihil, que significa nada. É a crença de que a vida, os valores e a existência não têm significado, propósito ou valor intrínseco. Se não há um plano divino, se não há um Criador que nos deu um propósito, se não há recompensas ou punições eternas que validem nosso comportamento, então, qual o sentido de tudo? Por que fazer o bem e não o mal? Por que lutar por algo? Por que sequer continuar existindo? Nietzsche viu que, mesmo que as pessoas parassem de acreditar em Deus, elas não parariam de precisar de sentido e de valores. A natureza humana parece buscar um porquê. E sem a resposta tradicional fornecida pela religião, esse porquê ficava vago ou desaparecia por completo. Isso gera um vácuo moral. Se o bem e o mal não são mais ordens divinas, eles se tornam construções humanas. Mas quais construções? As da sociedade? As minhas? As da ciência? Isso pode levar ao relativismo extremo, onde tudo é permitido, ou, paradoxalmente, à imposição de novas regras e dogmas rígidos, na tentativa desesperada de preencher esse vácuo. Nietzsche descreveu a era, pós-morte de Deus, como estar à deriva em um mar aberto. Imagine que por séculos, a humanidade navegou usando a estrela guia da crença em Deus, com mapas morais claros e um porto final definido. De repente, a estrela se apaga. Os mapas se tornam obsoletos. Não há porto garantido. Há uma liberdade assustadora, mas também uma profunda desorientação. A parábola do homem louco termina com ele percebendo que chegou cedo demais. As pessoas ainda não haviam sentido a magnitude da perda. Elas ainda não sabem que fizeram isso. A sombra de Deus ainda pairava sobre a Europa, mesmo para os não crentes. Os valores e a moralidade cristãos ainda eram amplamente aceitos, mesmo que a crença na fonte original estivesse diminuindo. Mas Nietzsche previa que, com o tempo, essa sombra desapareceria e a verdadeira crise, o niilismo em sua forma mais pura, se manifestaria. Ele via um futuro onde a falta de um fundamento transcendente levaria a uma sensação generalizada de futilidade e talvez ao surgimento do último homem, uma figura apática que busca apenas conforto e segurança, sem grandes paixões, riscos ou aspirações elevadas. Alguém que perdeu a capacidade de sonhar e criar. Agora, vamos trazer a ideia de Nietzsche para o nosso tempo. Se a morte de Deus foi o diagnóstico, então a crise de sentido que vemos hoje é um dos principais sintomas. O que Nietzsche previu parece estar se manifestando de formas muito concretas no século XXI. Observe ao redor. Vivemos em uma era de prosperidade material sem precedentes para muitos, com acesso instantâneo a informações, entretenimento e conexões sociais. No entanto, as taxas de ansiedade, depressão e busca por terapia continuam a subir. Por quê? Uma das explicações, alinhada com a visão de Nietzsche, é a crise de sentido existencial. Sem um porquê maior e objetivo, as pessoas lutam para encontrar motivação e propósito. O trabalho se torna apenas um meio de pagar contas, o lazer uma distração constante. Busca-se freneticamente por algo que preencha o vazio, carreiras glamorosas, consumo desenfreado, validação social nas redes sociais, busca por espiritualidades alternativas,
Tudo isso pode ser visto, em parte, como tentativas de encontrar ou criar um novo sentido, uma nova base de valores após a queda da antiga. As redes sociais, por exemplo, podem ser vistas como um palco onde buscamos validação e pertencimento, substituindo a comunidade e o propósito que antes poderiam ser encontrados em instituições religiosas ou tradições culturais mais fortes. O engajamento, as curtidas, os seguidores, tornam-se novas métricas de valor, novas formas de buscar uma espécie de salvação ou justificação existencial. A fragilidade emocional, a dificuldade em lidar com o sofrimento, a impaciência com a finitude humana, tudo isso pode ser exacerbado pela ausência de uma narrativa maior que dê sentido à dor e à perda. Se a vida é apenas um acidente biológico sem propósito final, o sofrimento se torna simplesmente absurdo e insuportável. A morte de Deus é, portanto, o pano de fundo da nossa era. É o desafio fundamental que enfrentamos. Como viver, como encontrar sentido, como ser moral, em um universo que por si só não nos oferece nenhuma dessas respostas prontas. Nietzsche não nos deixou apenas com o problema. Ele propôs um caminho a seguir. Se a morte de Deus nos deixou à deriva em um mar de niilismo, qual é a solução segundo Nietzsche? Ele não propôs encontrar um novo Deus ou uma nova verdade absoluta para simplesmente substituir a antiga. Isso seria apenas trocar uma prisão por outra. O caminho que Nietzsche vislumbrou é o da autossuperação e da criação de sentido. Se o universo não nos dá um propósito, então nós temos que criá-lo. Se não há valores absolutos ditados do alto, então nós temos que forjar os nossos próprios valores, aqueles que afirmem a vida e permitam o florescimento humano. Ele chamou essa tarefa de reavaliação de todos os valores. Não se trata de destruir a moralidade por completo, mas de questionar de onde vêm nossos valores, se eles realmente nos servem e nos tornam mais fortes e vitais, ou se são resquícios de antigas, morais de rebanho, baseadas em medo, ressentimento ou fraqueza. A resposta está em tornar-se quem você é. Em vez de buscar uma essência ou um propósito pré-determinado, por Deus, pela natureza ou pela sociedade, a tarefa é esculpir a si mesmo, dar forma à sua própria existência através de suas escolhas e ações. É um processo contínuo de autocriação e autossuperação. O conceito do além do homem surge nesse contexto. Não é um super-herói geneticamente modificado ou um ser superior que vai salvar a humanidade. É um ideal. É aquele indivíduo que é capaz de enfrentar o niilismo, a ausência de sentido objetivo, e em vez de sucumbir à apatia ou buscar refúgio em novas ilusões, cria seu próprio sentido e seus próprios valores, celebrando a vida terrena em toda a sua complexidade. É alguém com grande autodisciplina, criatividade e uma vontade de crescer, de superar obstáculos, principalmente internos, de se afirmar. Outro conceito-chave é o amor fati, o amor ao destino. É a ideia radical de não apenas aceitar o que aconteceu na sua vida, mas amar tudo isso, as alegrias, as dores, os sucessos, os fracassos, como partes essenciais da tapeçaria que teceu quem você é. É uma forma profunda de resiliência e aceitação que permite seguir em frente e continuar criando apesar das adversidades. A frase "Deus está morto" de Nietzsche não é uma declaração sobre a existência divina, mas um marco que aponta para uma transformação radical na consciência humana e na estrutura da sociedade. Ela nos alerta sobre o perigo do niilismo que surge quando as antigas fontes de sentido secam e nos convida a um desafio monumental, o de criarmos nosso próprio propósito e nossos próprios valores. O vazio que muitos sentem hoje, a busca incessante por algo que dê sentido, a confusão moral, tudo isso ressoa com o diagnóstico de Nietzsche. Mas sua filosofia também oferece uma resposta poderosa: a liberdade e a responsabilidade de nos tornarmos os artistas de nossas próprias vidas. Entender Friedrich Nietzsche é o primeiro passo para entender os desafios do nosso tempo. E talvez o primeiro passo para começar a construir o seu próprio sentido em um mundo sem respostas prontas. Qual o sentido que você está construindo para a sua vida? Deixe sua opinião nos comentários.
E se você achou essa discussão instigante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos que te fazem pensar.